Ok, nos dois vídeos passados, nós vimos a lei de indução de Faraday, que relaciona a variação de fluxo magnético com a força eletromotriz induzida, e uma lei que relaciona o sentido da corrente elétrica com a variação de fluxo magnético. O que nós vimos ali? Nós vimos que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que o campo gerado por ela se opõe à variação do campo magnético externo. Aquela lei tem nome, é chamada de lei de Lenz, ok? Muito bem. Nós vimos que a lei de Lenz, vou escrever um nome aqui no cantinho, lei de Lenz, ela tem uma outra consequência ali interessante, que a gente sempre vai experimentar, ou no ímã ou no fio, uma força oposta ao movimento. Neste exercício numérico, nós veremos uma conclusão muito interessante da lei de Lenz. Então vamos lá. Na configuração abaixo, uma barra de 20 centímetros é deslocada sobre um campo magnético de 3 Tesla. Suponha que a velocidade da barra seja de 4 metros por segundo e determine. Em cada um dos próximos slides, eu vou colocar uma pergunta diferente já com a resolução. Vamos entender por que essa lâmpada vai acender? Olha só, à medida que eu arrasto a barra, eu vou ter uma diminuição dessa área aqui, que é a área da espira, como se eu estivesse amassando a espira. O que vai acontecer? Eu vou reduzir o número de linhas de campo magnético que estão entrando. Eu estou variando o fluxo. Se eu estou variando o fluxo magnético, o que eu vou ter? Eu vou ter uma força eletromotriz induzida, e como esse circuito está fechado aqui pela lâmpada, essa força eletromotriz induzida vai fazer com que apareça uma corrente induzida nesse circuito. Tá certo? Ok, então vamos lá. Primeira pergunta, é para a primeira instrução, na verdade, é para a gente determinar a força eletromotriz induzida. Então vamos ver aqui. A força eletromotriz induzida, em módulo, ela é a variação do fluxo magnético pelo tempo. E aí? Vamos calcular o fluxo magnético. Fluxo magnético inicial é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo, para a gente não precisar mais discutir. Olha só, as linhas de campo, elas são aqui perpendiculares a essa espira. O ângulo entre essas linhas de campo magnético e um vetor normal à área é 0 grau. E o cosseno de 0 é 1. Ok? Então, o cosseno a gente já sabe que dá 1. Agora, vamos calcular o fluxo. É o campo, que estava lá no enunciado de 3 Tesla, vezes a área. A área é a base, que eu não sei, x, vezes a altura, 0,2. Então, coloquei aqui a área como x vezes 0,2. Legal. O cosseno dá 1, então o fluxo inicial dá 0,6x Weber. Foi estranho isso, né? A gente não tem o valor do fluxo. Como é que a gente vai fazer a conta? O fluxo está em função do tamanho da base aqui. Mas vamos continuar o problema. Fluxo final é o campo B vezes... Pô, mas espera aí, como assim fluxo final? O que eu estou fazendo? Lembra que essa barra aqui está se movimentando a 4 metros por segundo? Eu contei o que vai acontecer 1 segundo depois do instante inicial. 1 segundo depois, essa barra avançou 4 metros. Ela está andando a 4 metros por segundo. Então, o que eu fiz? A área é a base, que é x menos 4, porque a barra avançou 4 metros. Portanto, base x menos 4, vezes a altura, que é 0,2. E o cosseno dá 1. Então, o fluxo final é 0,6 vezes x menos 4. Então, não preciso saber o tamanho inicial, eu só preciso saber o quanto diminuiu em 4 metros. Portanto, a variação do fluxo vai ser o fluxo final, 0,6 que multiplica x menos 4, menos o inicial, que é 0,6x. Fazendo essa conta, o 0,6x vai cortar.
Então eu vou ter 0,6 vezes menos 4, que dentro do módulo vai sair como 2,4 Weber positivo. Então, a força eletromotriz induzida é essa variação de fluxo, que é 0,4, sobre o tempo. Lembra que eu contei 1 segundo? Então, o tempo é 1, dá 2,4 volts. Muito bem. Se eu tivesse contado como 2 segundos, aqui em vez de 4 seria 8. Portanto, eu chegaria no dobro do valor, né? Eu chegaria em 4,8, só que aqui na força eletromotriz eu dividiria por 2 segundos, ou seja, continuaria dando 2,4 volts do mesmo jeito. Belezinha? Então tá, vamos para o próximo. Ele pede para a gente determinar o sentido da corrente nos fios. Ó, o que vai acontecer? À medida que eu arrasto essa barra, eu estou diminuindo a quantidade de linhas de campo entrando na espira. A corrente elétrica vai ser tal que ela vai tentar resgatar isso, ela vai gerar mais linhas de campo entrando. Então aqui eu marquei nesses X aqui em preto, linhas de campo entrando. Isso é o campo gerado pela corrente. Aplique a regra da mão direita, você vai ver que o sentido da corrente aqui se dá no sentido horário. Beleza? Se precisar, pause o vídeo e tome tanto tempo quanto você precisa para compreender isso. Próximo, que eu errei, hein, pessoal? Letra C. A corrente no circuito, caso os fios tenham resistência desprezível e a lâmpada tenha resistência de 2 ohms. Então vamos lá. Eu aplico que a corrente é E sobre Rão mais R'inho. O E, que é a força eletromotriz, é 2,4. O R'ão vale 2, que é a resistência da lâmpada. O R'inho é 0, estou considerando a resistência do fio desprezível. E eu tenho aqui 1,2 ampere. É isso que está percorrendo esse circuito. Próxima, letra D. Já vi que eu errei as letras aqui de todos os slides, mas tudo bem. Vamos lá. A potência dissipada na lâmpada. Se eu tenho a resistência da lâmpada, é só aplicar P igual a RI quadrado. Então, potência é igual a resistência, que é 2, vezes 1,2 ao quadrado. Eu tenho 2,88 watts de potência na lâmpada. Maravilha? Então tá. Próxima, letra E. A força magnética sobre a barra móvel. Olha só, eu tenho uma barra aqui de 0,2 metro, sendo percorrida por uma corrente de 1,2 amperes, num campo magnético de 3 Tesla. Essa barra vai experimentar uma força magnética. É a força magnética num fio. Força magnética num fio é B vezes I vezes L vezes o seno de θ. Então o B é 3, o I é 1,2, o L é 0,2, que é o comprimento da barra, e o seno é 1. Por quê? A corrente está subindo e o campo magnético está entrando, o ângulo entre eles é de 90 graus. Portanto, é uma força de 0,72 newtons. Beleza? Tá, você pode perguntar, tá, e daí? O que tem essa força? Olha só, letra F. A potência da força magnética sobre a barra móvel. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que potência é energia por tempo. Essa força magnética ela está realizando trabalho é F vezes D. Substituindo no potência igual a energia sobre tempo, colocando no lugar da energia a fórmula do trabalho, a gente chega nessa relação matemática aqui, que nós vimos o ano passado, que potência é força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e a velocidade. E olha só que coisa interessante, pessoal. Se você não lembra aqui muito bem dessa equação, tudo bem. Guarda a surpresa de não lembrar dessa equação para depois, que dá para demonstrar essa equação com alguma facilidade. Qualquer coisa, você volta aí às suas anotações do ano passado ou do ano retrasado, ok? A potência de uma força pode ser calculada por força vezes velocidade.
A força magnética vale 0,72 newtons. A velocidade da barra, né, a velocidade com que essa barra aqui está andando é de 4 metros por segundo. E olha só, a barra está andando para a direita enquanto a força magnética está para a esquerda. Portanto, esse θ aqui é 180 graus. E a gente vai chegar numa potência de menos 2,88 watts. Gente, olha só, nós tínhamos visto que a potência na lâmpada era de 2,88 watts. Ora, de onde está saindo isso daqui? Lembra que a barra está em movimento e é o movimento dessa barra que está fazendo surgir corrente? O que está acontecendo? Essa força magnética está atrapalhando o trabalho realizado pela pessoa que está empurrando a barra. Essa força magnética está oposta ao movimento que a pessoa está fazendo com que a barra tenha, certo? Essa barra aqui está sendo empurrada por alguém. Então, essa força magnética está se opondo a esse movimento. E essa força magnética está roubando energia desse movimento. Ela está roubando energia a uma razão de 2,88 joules por segundo, 2,88 watts. Ou seja, ela está subtraindo movimento da barra a essa razão, 2,88 joules por segundo. E o que está acontecendo com essa energia? Essa energia está indo para a lâmpada em forma de eletricidade. Ou seja, a lei de Lenz, que diz o sentido da corrente, que diz que a barra ou o ímã vão experimentar forças opostas ao movimento, é nada mais, nada menos do que um jeito de enunciar nesse contexto o princípio da conservação da energia. A energia que está sendo subtraída do movimento da barra pela força magnética está virando energia elétrica na lâmpada. Belezinha, pessoal? Então, depois faremos mais um vídeo com um resumão de tudo isso, porque foi muita coisa, e a gente vai ver algumas equações que a gente pode demonstrar a partir de alguns casos especiais de indução magnética. Beleza? Então, por enquanto, ficamos por aqui.